Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Toda a nossa glória está na Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, quero dar as boas-vindas a vários grupos e paróquias vindos da Diocese de Coimbra, da Freguesia de Tabeira, de Arzila, a Nobra e também de Seixo de Mira, cujo parco, inclusive, concelebra aqui conosco. Irmãos e irmãs, estamos na Semana Santa. Santifiquemos, pois, esta semana e no nosso processo de conversão, reconheçamos uma vez mais que somos pecadores, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa contingência. Reconheçamos-nos assim necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Oremos. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz, concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio. Por isso não fiquei envergonhado.
Tornei o meu rosto duro como uma pedra, e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Comparecemos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem a meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor, atendai-me, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor, atendai-me, Senhor. Por vós tenho suportado afrontas, cobrindo-se o meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para a minha família. Devorou-me o zelo pela vossa casa e recaíram sobre mim os insultos contra vós. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor, o insulto despedaçou-me o coração e eu desfaleço. Esperei por compaixão e não apareceu, nem encontrei quem me consolasse. Misturaram fel na minha comida e deram-me vinagre a beber. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Louvarei com cânticos o nome de Deus e em ação de graças o glorificarei. Vós os humildes, olhai e alegrai-vos, buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres
dos cativos. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor, louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Salve, Senhor, nosso Rei. Só vós tivestes piedade dos nossos erros. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, um dos 12, chamado Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregarem. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, é em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo, um de vós vai entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: serei eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: serei eu, mestre? Respondeu Jesus: tu disseste. Palavra de salvação. Glória a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, à medida que nos aproximamos do tríduo pascal, vemos também
tudo a desenvolver-se rumo a um clímax, ou seja, é Judas que trai o Senhor, começa a procurar uma maneira então de o prenderem, de o levarem, e ao mesmo tempo o Senhor que quer celebrar a sua ceia, a ceia onde viria a instituir a Eucaristia, a ceia onde iria pedir que fizessem aquele mesmo gesto em memória dele e assim instituir também o sacerdócio. Mas vemos então todo este conflito. Diz-nos a Escritura que procuravam prendê-lo, mas queriam fazê-lo antes da Páscoa, pois sabiam que pela celebração da Páscoa a multidão iria impedir que prendessem Jesus. Eles queriam prendê-lo para levá-lo à morte. Então procuravam fazê-lo. Judas tornou-se o meio de obtê-lo. O que entrou em Judas? O que aconteceu com Judas? Sabemos, como nos diz São João, que ele não era propriamente amigo dos pobres, apesar de ter a bolsa e até de Jesus pedir-lhe certamente algumas vezes para distribuir esmola aos pobres, mas era ladrão, diz São João. Significa que muitas das vezes usava aquele dinheiro em benefício próprio e não na caridade que devia fazer. Mas parece-nos que a ambição de Judas ia muito para lá somente deste desejo de possuir mais bens materiais. Pois, ele ao trair o Senhor Jesus, nem vai entregá-lo por muito. De fato, vê-se como aquilo já estava desequilibrado nele, e ele vai perguntar: quanto é que vós me dais se eu vos entregar a Jesus? 30 moedas. Não era muito. Era o preço do resgate de um escravo. E sabemos que o escravo, naquele tempo, tinha o valor de coisa. Inclusive, o senhor do escravo tinha muitas das vezes o direito de vida ou de morte sobre o próprio escravo. O escravo não era considerado uma pessoa, mas uma coisa. Então, o preço do resgate de um escravo não era muito. E Judas vai aceitar aquelas 30 moedas. Mais tarde, ele mesmo irá devolver aquele dinheiro. Ao ver o que tinha feito, ao o desesperar, não vai sequer ficar com as 30 moedas, devolve-as, lança-as ao templo. Vemos então que não eram 30 moedas. Era talvez uma outra ambição. A ambição de que o Senhor viesse ali instalar um reino temporal, onde ele certamente, na sua ambição, seria um ministro, seria um braço direito, um faz-tudo. Mas começou a ver, entretanto, que o Senhor vinha para servir, o Senhor não vinha propriamente para instalar um reino temporal, não havia propriamente uma luta armada. Que libertador então era aquele Jesus? Certamente o tinha defraudado nas suas esperanças, certamente o tinha defraudado na sua ambição. E vai entregar Jesus. E agora então chegamos a este ponto de conflito, de que o Senhor pode ser entregue a qualquer momento, de que começam a persegui-lo, a vigiá-lo, com certeza, à procura do momento certo para o levarem, à espera que Judas indicasse inclusive esse momento, e a questão que a promessa que o Senhor fez, como se cumpriria? Eu ficarei convosco até ao fim dos tempos. Não tinha ainda instituído a Eucaristia. Então o Senhor manda 2 discípulos a determinada casa. São Mateus não nos dá esse pormenor, mas São Marcos dá. É um pormenor verdadeiramente delicioso. São Marcos diz que o Senhor enviou 2 dos seus discípulos e quando eles encontrassem um homem com um cântaro, dissessem, o seguissem, e a casa que ele entrasse, dissessem, o mestre manda tomar a ceia nesta casa. Vê-se que já havia tudo preparado. Vê-se inclusive de que a maneira tinha sido tão discreta. Para vós pode parecer até um pouco estranho, mas porquê um homem com um cântaro na cabeça seria o sinal? É que naquele tempo só as mulheres é que levavam o cântaro de água.
Então um homem com um cântaro certamente era um sinal já combinado de que aquele era o que deviam seguir e que deviam então entrar na casa onde ele estivesse e pedissem para celebrar ali a ceia. Mas vê-se que já tudo se começava a fazer então às escondidas, para que o Senhor Jesus assim pudesse, em determinado lugar, também às escondidas, celebrar a ceia. E o temos de fato, já naquele momento em que partilha do que tem com todos, chega à intimidade de Judas meter a mão no prato de Jesus, e se mostra que ele era íntimo. Ora, por exemplo, nós sabemos na nossa casa de que às vezes alguém, sobretudo quando se é mais jovem, que se come mais depressa, se calhar já acabou o pedacinho de bife que ele tinha no prato, etc., ainda tem acompanhamento, uma pessoa que é íntima corta, ou o bife que tem no prato mete, olha, toma, eu já não quero mais, e dá, partilha. Mas sabemos que quando isso acontece é sinal que há intimidade. Se uma pessoa na mesa ao lado do nosso restaurante disser, já acabou de comer, olha, está aqui a minha parte, eu até vou estranhar, ou tirar do prato dela para colocar no meu, não, muito obrigado. Mas isso em casa, dentro da familiaridade, isso acontece. Já acabaste, queres mais um pouquinho? Olha, eu não quero mais, toma. Numa sobremesa, num pedaço de carne, é um hábito. Isso indica familiaridade. E vê-se que Judas tinha essa familiaridade com Jesus. Mas vemos como ele já vai viver assim, dentro de uma ilusão e até de uma hipocrisia. O Senhor Jesus começa a dizer que um deles o iria trair. E ele tem tal hipocrisia que ainda pergunta, serei eu, mestre? Tu dissestes. Quer dizer, a ver se o demovia, se ele pensava. Tinha ali uma hipótese de dizer, Senhor, perdão. Senhor, eu fiz uma loucura. Sim, mas não. A Escritura diz-nos que Judas saiu e era noite. Era sobretudo noite na alma daquele homem. Fizeram-se trevas. Sabemos até o meio como ele vai entregar Jesus. A quem eu der um ósculo, esse é Jesus. Claro, no meio dos discípulos, de noite, era preciso indicar um momento, indicar a pessoa que devia ser levada à prisão. E até no momento em que Judas vai dar o ósculo em Jesus, Jesus ainda lhe diz, mas Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Isso é de derreter as pedras. E ele vai consumar a traição. Que coisa. Judas podia ser conhecido como o apóstolo. Judas, e o nome não é meu, mas está assim na Escritura, para distinguir Judas Tadeu do outro Judas, dizem Judas, o traidor. Que terrível. Quem sabe podia se arrepender, mesmo depois disso, pedir perdão, mas o grande problema ainda vai desesperar e Judas acaba por suicidar. O Senhor teria misericórdia em abundância para ele, e cantávamos isso no Salmo. São Pedro também traiu o Senhor na medida em que disse que não o conhecia, por 3 vezes o negou. Mas Pedro, ao ver o Senhor na paixão, chorou amargamente, arrependeu-se. Eis o primeiro Papa. A diferença entre Pedro e Judas, os dois são pecadores, mas um desespera, o outro se arrepende. Um comete uma loucura, o outro chora amargamente. Costuma às vezes dizer-se que Judas foi para o inferno. De facto, a Igreja não nos permite que digamos que este ou aquele estão no inferno. Também há o discurso que estão todos no céu, que vão todos para o céu. Bom, também a Igreja, não sei se é muito amiga desse tipo de discurso, uma vez que no livro do Apocalipse teremos aqueles que estão à esquerda do Pai, a quem o Pai dirá, ide para o fogo eterno,
então há gente do lado esquerdo, hein? Não está vazio o lado esquerdo. Mas não podemos nós afirmar que ninguém foi para o inferno. Mas aquilo que Jesus nos diz no Evangelho de hoje, diz muito. Mais valia para esse homem não ter nascido. Jesus faz esse comentário acerca de Judas. É forte. Meus irmãos e minhas irmãs, temos diante dos nossos olhos a traição. A traição permanece. A palavra traidor, de fato, é uma palavra forte, mas que na história não se encerrou em Judas. Ainda há casais que se traem. O marido que trai a esposa e às vezes a esposa trai o marido. Ainda há traição. Muitas das vezes no sentido de uma relação conjugal, mas num sentido familiar, num sentido de amizade em que um amigo trai o outro, num sentido às vezes de patrões que traem os empregados ou empregados que traem os patrões. Até quando eu estudava Linguística na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, eu lembro que o meu professor de Teoria da Tradução dizia sempre: um tradutor é um traidor, porque é difícil às vezes até a tradução das coisas. De facto, às vezes dizem umas coisas do Papa que quando a gente vai ver o original não está nada daquilo. Vimos que já atraiçoaram os originais e às vezes um jornalista mais inábil coloca outras palavras e vemos que às vezes surge aquilo com um sensacionalismo que não tem nada a ver com os originais. Lembro-me, por exemplo, assim a título, que uma vez disseram que o Papa, colocaram na boca do Papa Bento de que o Adão e a Eva eram mitos, mas na verdade quando eu fui a ver os originais era Adão e Eva permanecem para nós personagens misteriosos. Então a palavra entre o mito e o misterioso é muito diferente, hein? Às vezes eles traduzem por outras coisas porque querem dar a entender outras coisas, mas às vezes até o tradutor é um traidor. E a traição é uma coisa terrível. Sejamos nós dos arrependidos. Sejamos nós outros Pedros que sabem chorar os seus pecados. Nunca sejamos como Judas, o traidor, para não trairmos a nossa fé, a confiança daqueles que nos amam. Sejamos pecadores arrependidos, não pecadores empedernidos. Irmãos e irmãs, os sofrimentos do servo de Deus e a traição de Judas dão à liturgia de hoje uma grande tristeza. Invoquemos o nosso Salvador, dizendo: Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente, que celebram todos os anos a Santa Páscoa, não tardem a fazê-la no mesmo dia, oremos. Fiel, ouvi-nos. Para que ninguém venha a ceder à tentação de vender, por preço algum, aqueles que ama ou de os entregar nas mãos dos poderosos, oremos. Para que todos os discípulos do Senhor recebam a graça de o contemplar e adorar nos traços vivos da descrição de Isaías, oremos. Para que os responsáveis pela Eucaristia se preocupem com os sinais, palavras e lugares da celebração, como Jesus fez antes e ao longo da última ceia, oremos.
para que cada um de nós, ao abeirar-se da comunhão, consciente de que vai receber o corpo de Cristo, se deixe renovar pelo Espírito Santo. Oremos. Senhor Jesus, Cordeiro imolado, acolhei as nossas súplicas e dai-nos os bens que vos pedimos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Jesus, nossa redenção, nosso amor, nossa esperança. Deus Criador do universo, feito homem verdadeiro, feito homem verdadeiro. Tu és a nossa alegria, serás o prémio no céu, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim. Na glória da tua glória, pelos séculos sem fim. Por tua grande bondade lavaste nossos pecados, sofreste morte cruel para nos livrar da morte, para nos livrar da morte. Tu és a nossa alegria, serás o prémio no céu, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim. Na glória da tua glória, pelos séculos sem fim. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, o Senhor, os dons que vos oferecemos e fazei que, ao celebrarmos os mistérios da paixão de Cristo, alcancemos a plenitude dos seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Aproximam-se os dias solenes da paixão salvadora e da ressurreição gloriosa, em que é vencida a iniquidade da antiga serpente e se renova o mistério da nossa redenção. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo,
nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende a misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, dizemos só palavras de tua salvação. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Por isso Deus o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. E toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me. Porque vós sois Deus, meu Salvador. Em vós espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de acreditar firmemente que pela morte temporal do vosso Filho, proclamada nestes santos mistérios, recebemos das vossas mãos o penhor da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
a terra de luto rasgou-se no templo véu, até as pedras se